amadas, bem-vindas a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E hoje eu quero estudar a Bíblia com você, só que de um jeito diferente. Por quê? Há 3 anos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre mapeamento de versículo. Nesse vídeo eu trago 10 passos para você mapear um versículo, só que eu não mostro como, eu só explico. E há algum tempinho atrás, uma seguidora chamada Elaine Silva do Nascimento comentou e pediu que seria legal que tivesse um passo a passo, onde eu mostrasse na prática como se faz o mapeamento de versículo. Se você não é das seguidoras mais antigas aqui no canal e ainda não conferiu esse vídeo, vai ficar aparecendo nesse cardzinho aqui no canto superior da tela, esse vídeo que eu gravei em 2018, que você depois pode ver para anotar os passos, só que com o vídeo de hoje você vai me ver fazendo o mapeamento na prática. O mapeamento de versículo, ele parece um pouco com o mapa mental. Só que o mapa mental, nós pegamos um versículo, às vezes mais de um versículo, e vamos fazendo aqueles desdobramentos do versículo com significados. O mapeamento de versículo é algo mais profundo, digamos assim. É onde você busca palavras-chave, referências cruzadas, mas eu acredito que ambos se completam. Então hoje eu quero convidar você a fazer comigo um mapeamento de versículo. Para começar o nosso mapeamento de versículo, você já deve estar, se você acompanha aqui o canal, achando interessante a folha branca, porque normalmente eu trago o versículo que eu vou utilizar já impresso no computador. Mas hoje eu quero fazer passo a passo com você, inclusive essa questão do versículo. A primeira coisa que nós fazemos quando mapeamos um versículo é escolher o versículo. Observe que nós estamos fazendo um mapeamento de versículo, então não colocamos versículos ou capítulo. Nós escolhemos um versículo. E como nós fazemos essa escolha? De maneira aleatória, qualquer versículo? Não. Normalmente quando nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica, ou um devocional que traz um versículo de referência, ou os devocionais que eu tenho aqui no nosso ministério, que tem um versículo por dia, vou deixar também no box de informação link de alguns devocionais que nós temos. Você pega aquele versículo e você vai mapeá-lo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escolher um versículo. Eu escolhi o Salmo 23 por ser um versículo curtinho, para a gente poder abordar todos os 10 passos e o vídeo não ficar longo. Então, aqui nós temos o versículo que nós vamos mapear. Salmo 23, 1. Depois que nós escolhemos o versículo que vamos mapear, nós vamos transcrever o versículo, que foi isso que eu acabei de fazer. Você vai pegar o versículo da sua Bíblia e escrever no teu caderno, numa folha, no espaço de rodapé da tua Bíblia, se ela tiver espaço para anotações. Então, o primeiro passo, escolha o versículo. O segundo passo, transcreva o versículo. O terceiro ponto é separar as palavras-chave. Quais palavras desse versículo mais te chamaram a atenção? Então é isso que nós vamos fazer agora. Você pode fazer isso sublinhando, pintando, circulando. E eu vou marcar agora as palavras que para mim são as palavras-chave desse versículo. Para mim, nesse verso, as 2 palavras de destaque são o Senhor como pastor. É claro que você também pode destacar que Ele é teu pastor, que nada te faltará, mas para mim a palavra-chave, o centro desse versículo, é saber que o Senhor é o meu pastor. Depois que nós separarmos as palavras-chave, nós vamos ler o contexto. Por que precisamos ler o contexto? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. O que isso significa? Eu não posso tomar um versículo isolado da Bíblia e interpretá-lo do jeito que eu quiser. Eu preciso saber onde ele está inserido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Bíblia e vou ler onde esse versículo está inserido, ou seja, o seu contexto. No caso do Salmo 23, nós sabemos que o versículo se encontra
dentro do Salmo 23. Então agora, nesse passo do mapeamento, eu vou ler o contexto do versículo. Se você escolher outro versículo da Bíblia que não um salmo, o contexto normalmente está em alguns versículos anteriores ou posteriores ao versículo. Então sempre pegue, quando for estudar o versículo isolado, o seu contexto, porque isso evita você interpretar a Bíblia de forma errada. Então temos aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando eu observo o contexto onde esse versículo está inserido, eu percebo que o salmista faz essa introdução dizendo que o Senhor é o meu pastor e coloca a provisão que ele recebe do pastor ao longo do caminho. Então, após a leitura do versículo dentro do seu contexto e entender a quem ele se aplica, como foi escrito, que no caso aqui a gente sabe que é um salmo de Davi, aqui tem escrito Salmo de Davi. Alguns historiadores relatam que Davi escreveu esse salmo em um período de grande adversidade. Alguns dizem que foi quando ele venceu a batalha de Golias, outros dizem que ele já era rei e estava enfrentando oposição de inimigos. A questão é que é claro aqui nesse versículo que Davi crê na provisão do Senhor. Outra coisa interessante de observar é que Davi destaca o Senhor como pastor. Então, Davi conhecia muito bem a posição de um pastor e eu gostaria de destacar isso também com você. Por isso que eu coloquei como palavra-chave a questão de Senhor e pastor, porque são duas palavras fundamentais nesse verso. Então, agora que nós já escolhemos um versículo, transcrevemos o versículo, separamos as palavras-chave e lemos o contexto, o nosso quinto passo é observar se esse verso tem algum pronome pessoal e substituí-lo pelo nosso nome, transcrevendo, ou seja, você vai escrever novamente, só que agora destacando algum pronome pessoal que apareça pelo teu nome. No caso desse versículo, o Senhor é o meu pastor, eu já achei que Davi colocou muito pessoal aqui. Se fosse transformar, ficaria o Senhor é o pastor de Suzy, nada me faltará, e você colocaria o seu nome. Mas para você entender melhor essa situação, em um outro texto que você for estudar, eu vou mostrar para você. Por exemplo, se nós fôssemos estudar aqui Isaías 51, a Bíblia diz o seguinte: ouçam-me vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo, que tem a minha lei no coração, não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Onde tem a palavra vocês, eu posso trocar pelo meu nome. Olha como fica bonito. Ouça-me, Suzy, que sabe o que é direito. Suzy, povo que tem a minha lei no coração, não tema a censura dos homens, nem fique aterrorizada com os seus insultos. Fazendo esse tipo de troca, eu deixo o versículo mais pessoal para mim. E essa é a proposta do mapeamento de versículo, você deixar o versículo mais pessoal possível para você. Então, depois de fazer essa substituição, nós vamos buscar esse mesmo versículo em outras versões da Bíblia para ver como ele se apresenta. Se você não tiver várias versões em casa, não tem problema. É só você usar um site da internet e ver pelo menos 3 versões e fazer o registro dele aqui. É isso que nós vamos fazer agora. Então, eu escolhi a NVI, que diferente da Revista Atualizada, coloca um E. Aqui a Revista Atualizada diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A NVI diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, essa versão aqui é a versão da Mensagem, que é a Bíblia parafraseada. Então, a versão vai dizer: ó eterno meu pastor, não preciso de nada.
Olha que interessante quando você vê a Bíblia parafraseada, como ela muda, mas vamos compreender e continuar a mapear o nosso versículo. Agora que nós terminamos de transcrever o versículo em versões diferentes, nós vamos agora fazer a referência cruzada. O que é referência cruzada? São essas letras pequenininhas que aparecem na maioria das Bíblias, olha só, que fica entre uma coluna e outra da Bíblia. Essas letrinhas aqui com números são as referências cruzadas. Nessa Bíblia aqui, ela traz essas referências cruzadas. Claro que essa aqui é sucinta, tem Bíblia que vai ter mais, outras menos, e outras, dependendo do versículo, traz exatamente a referência cruzada que tem. No caso aqui do Salmo 23:1, a referência cruzada está aqui e ela traz apenas 4 versículos diferentes. Eu fui pesquisar referência cruzada na internet, porque aí tem como pegar mais, e é isso que eu vou fazer agora. Eu vou anotar todas as referências cruzadas em relação ao Salmo 23:1. Observe quantas referências cruzadas eu encontrei relacionado a esse versículo. Observe quantas referências cruzadas eu encontrei em relação a esse versículo. Então, quando você estiver fazendo um mapeamento em casa, que você terminar de achar todas as referências cruzadas, você vai ler cada uma dessas referências para identificar como elas se relacionam. A referência cruzada ela é muito boa porque você vai ver o mesmo assunto sendo tratado em vários trechos das Escrituras. Agora que nós concluímos a parte de localizar as referências cruzadas, nós vamos pegar um dicionário para registrar o significado de alguma palavra que a gente não entendeu ou que nós queremos expandir o significado dela. É como eu costumo fazer também quando eu faço um mapa mental. No caso aqui, eu gostaria de destacar o significado da palavra pastor, mas não só no dicionário formal. Eu quero pegar características do pastor e destacar aqui, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, olha só, algumas descobertas que eu fiz em relação ao pastor. Um pastor se dedica a cuidar, domesticar, alimentar e guardar suas ovelhas. Ele cuida de sua segurança, garante sua saúde e bem-estar. O pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Então, amada, aqui nós temos uma descoberta que nos ajuda a olhar o Senhor como nosso pastor. O Senhor é aquele que vai se dedicar a cuidar das nossas vidas, mas Ele também vai nos domesticar. Também vai cuidar da nossa provisão, da nossa segurança. Ele vai garantir a nossa saúde e o nosso bem-estar. E Ele é completamente conectado ao rebanho. Olha como isso deixa o versículo 23 ainda mais profundo para você na hora que você estiver estudando. Lembre-se sempre que o Senhor é o teu pastor. Está necessitando de segurança? O Senhor é o teu pastor. Está necessitando de provisão? O Senhor é o teu pastor. Está necessitando de cuidado? O Senhor é o teu pastor. Então, por isso o salmista termina dizendo: eu não vou ter falta de nada, porque ainda que as circunstâncias difíceis cheguem até mim, o Senhor é o meu pastor. Agora que terminamos de fazer isso, vamos para o 9º passo, e é mais importante. Faça uma conclusão do estudo, ou seja, como você vai aplicar o Salmo 23 na sua vida. Seria o que eu acabei de falar. Você pode fazer um registro aqui daquilo que você descobre quando você observa que o Senhor é o teu pastor. Então nós vamos fazer um registro rápido aqui dessa aplicação. Eu fiz uma aplicação bem curta aqui, mas isso aqui você pode expandir muito mais. Eu coloquei a aplicação em minha vida, saber que Jesus é o meu pastor me permite caminhar segura, independente das circunstâncias. Na verdade, você pode estender para tudo aquilo que eu falei, observando as características de um pastor. Você pode dizer que a partir de hoje você se compromete a lembrar que você não vai ter falta de nada, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, porque você tem um pastor que cuida da sua segurança, que garante a sua saúde, do seu bem-estar, que te alimenta e que está conectado contigo. Então, olha aqui. Revelação profunda nós tivemos do Salmo 23. E quando você fizer a leitura das referências cruzadas, esse conhecimento vai ficar ainda maior, porque o Senhor vai te revelar muita coisa. E o último passo para concluir depois da aplicação é a oração. Agradeça a Deus
tudo que Ele ministrou em seu coração durante esse estudo. Agradeça a Deus pelas revelações profundas de sua palavra que Ele trouxe até o teu coração e grata. Eu espero que você tenha gostado desse mapeamento de versículo. Como eu te falei, no vídeo que eu fiz com os 10 tópicos, eu explico cada um e aqui eu estou mostrando a você na prática. Se você gostou do mapeamento de versículo e gostaria de ver em outro versículo, deixa aqui embaixo o teu comentário que em breve eu trago mais estudos para você, para que possamos continuar estudando a Bíblia juntas. Não esqueça que na próxima quarta é dia de live, nós teremos o nosso encontro ao vivo, onde eu quero comemorar com vocês as nossas mais de 31 mil mulheres que estão seguindo o coração de Deus. Não será uma live de conteúdo, mas uma live onde eu quero conversar com você, conhecer você e presentear você. Quarta-feira, 16h03, tem o card na comunidade para você marcar. Coloca no teu celular para você não perder o nosso encontro. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!